Salmo 112. Nós temos aqui nesse salmo o retrato do justo, do homem que alegra o coração de Deus, e dentre outras virtudes aqui apresentadas, é um homem generoso, procura ajudar os necessitados com os seus bens. A bênção de Deus está sobre aquele que é justo, sobre aquele que estende a mão ao necessitado, aquele que reparte o seu pão. Salmo 112, irmãos, vamos ler aqui o texto. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. A outra leitura está em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, mais um livro de sabedoria, capítulo 11, vamos ler até o verso 8, do 1 a 8, mas a pregação ela vai se concentrar nos versos 1 e 2, vamos falar sobre o tema lança o teu pão sobre as águas. É um bom texto para meditarmos, refletirmos na nossa vida como cristãos, e também diante de um novo ano que se aproxima, nós precisamos entender o que é que Deus está exigindo de nós como cristãos aqui, e também o que Ele promete a nós, se fizermos aquilo que Ele manda. A gente vai ler do 1 a 8, depois a gente vai cantar o Salmo 127, e depois reler os versos 1 e 2, que é o texto da pregação. O sábio pregador diz assim, Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo,
deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Irmãos, antes de ler o texto, vamos cantar o Salmo 27. Esse salmo fala do cuidado, da providência de Deus em nos suprir com o pão que nós precisamos, e esse pão que Ele dispensa a nós, enquanto nós descansamos nele, Ele pede aqui no texto que repartamos com outras pessoas. Salmo 127, vamos cantar, faixa 36. Vão ou vigia será, inútil, bem cedo levanta, e tarde repousar, comer o pão que duro vos foi, pois santos os tem ao dormir. Os filhos são herança do Senhor, do ventre o fruto Ele dá. Tal como as flechas do defensor, assim os filhos do vigor. E cujo odre cheio está, jamais qualquer vexame terá, quando nas portas pleitear. Novamente, a leitura dos versos 1 e 2 do capítulo 11 de Eclesiastes. Eclesiastes 11, 1 e 2. É o texto da pregação com o tema Lança o teu pão sobre as águas. Diz assim a palavra do Senhor: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acredito que todos vocês já devem ter lido o livro de Eclesiastes, e na sua leitura deste livro você deve também ter percebido que há uma palavra que se repete do início ao final deste livro, uma expressão que é usada pelo sábio pregador: tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. São com essas palavras que ele abre o livro, e também são com essas palavras que ele encerra este livro. Irmãos, vaidade é uma palavra utilizada aqui pelo pregador, neste livro, para expressar a futilidade de uma vida sem Deus neste mundo caído. A palavra vaidade, ela traz a ideia de algo que aparece e logo desaparece, como uma fumaça,
como aquele vapor que sai de uma panela fervendo. Assim é também a nossa vida aqui. A vida do justo, a vida do ímpio, é uma vida curta, passageira, breve, como um vapor. Irmãos, pode ser que na sua leitura do livro de Eclesiastes, você tenha, no sentimento inicial, você tenha ficado desanimado com o pessimismo do pregador, com o aparente pessimismo do pregador. Irmãos, à primeira vista, o livro de Eclesiastes, ele não parece ser um livro bastante atraente, não parece ser um livro positivo, agradável de se ler. Mas isto está longe de ser verdade. De fato, irmãos, a vida debaixo do sol, que é a expressão que ele também usa aqui para falar da nossa existência terrena, a vida debaixo do sol, sem Deus, sem o pecador se voltar para Deus com fé e temor e arrependimento, sem o pecador andar com Deus e nos seus caminhos, sim, esta vida ela é vaidade, ela é vazia, ela é fútil, ela não tem sentido algum, é uma vida inútil. Porém, irmãos, por outro lado, o pregador, ele também apresenta a vida debaixo do sol como uma vida alegre, uma vida abençoada por Deus, quando essa vida é vivida com Deus e para Deus. Nós não temos tempo aqui, mas no capítulo 2, 24, 25, no capítulo 3, verso 12 e 13, no capítulo 5, 18 a 20 e no capítulo 7, os versos 7 a 9, você veja como ele fala com otimismo acerca desta vida, como ele fala que é um dom gracioso de Deus, desfrutar da comida, da bebida, da criação de Deus, do casamento, das boas dádivas que ele dá, nesta vida mesmo, aqui debaixo do sol. Mesmo num mundo cheio de vaidade, mesmo num mundo que passa rapidamente, a nossa vida, irmãos, ela é bela, ela é significativa, ela tem sentido quando Deus se faz presente nela, quando o levamos em consideração em nossos planos, projetos e caminhos, quando vivemos pela fé neste Deus e em temor e obediência a Ele, a vida tem sentido, a vida é alegre, a vida é abençoada por Deus, isso, aqui e agora. Claro que aguardamos uma bênção perfeita, plena, gloriosa no porvir, mas aqui e agora nós já podemos desfrutar das boas dádivas de Deus. Então é nessa perspectiva, meus irmãos, nessa perspectiva positiva e otimista da vida debaixo do sol, uma vida sob o cuidado e a bênção de Deus, que nós podemos, sem nenhum medo, sem nenhum receio, atentar para as ordens que Deus faz a nós na Escritura e exclusivamente no livro de Eclesiastes, e submeter-se a estas ordens, sabendo que aquilo que Deus ordena para nós é sempre bom, é sempre para abençoar a nossa vida e os nossos relacionamentos. Então é nesse contexto de uma vida vivida com Deus e para Deus, debaixo do sol, mesmo num mundo que passa rapidamente, que nós podemos lançar o nosso pão sobre as águas. Essa é a ordenança de Deus aqui. É uma palavra um pouco difícil, que precisa ser contextualizada para a gente entender o que o pregador quer nos ensinar aqui. Mas, ao mesmo tempo, notem que é uma ordenança acompanhada de uma promessa, para nos encorajar ainda mais a fazer aquilo que Deus manda. Porque ele diz, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, depois de algum tempo, você vai encontrar este pão novamente. Irmãos, veja que coisa maravilhosa o Senhor quer nos ensinar aqui. Notem que ele está falando aqui também no versículo 2, né? Ele diz que
no verso 2, que não conhecemos o mal que pode sobrevir à terra. Isso é um contexto de incerteza que ele está colocando aqui. Por exemplo, nós estamos há poucos dias de um novo ano, não sabemos o que sobrevirá neste ano que se aproxima, é algo incerto para nós. Contudo, irmãos, isso não importa. Se nós conhecemos a Deus, se nós vivemos para Deus, se nós nos submetemos às suas ordenanças e, ao mesmo tempo, confiamos nas suas promessas, especificamente as do nosso texto aqui, então não precisamos temer o que o futuro nos reserva, o que virá no ano que vem. As pessoas costumam, no início de cada ano, fazer aquelas resoluções de ano novo. Algumas pessoas querem cuidar mais da sua saúde, ir para uma academia, fazer uma caminhada, uma dieta, se cuidar bem, né? Ou outros, e nós como cristãos também temos objetivos espirituais, ler mais a Bíblia, se apegar mais à palavra de Deus, servir melhor na igreja. São boas resoluções que podemos fazer, claro, não confiando na nossa força de vontade, mas no poder e na graça de Deus, dependendo dele. E aqui está, irmãos, uma boa resolução para nós, para o ano novo. Lança o teu pão sobre as águas. O que significa isso? O que é que o pregador quer nos ensinar aqui com este provérbio de sabedoria? E como nós podemos aplicar esse texto, o ensino desse texto, na nossa vida hoje? É importante, irmãos, primeiro entendermos o contexto dessa expressão, como ela fazia sentido no período lá do Antigo Testamento, e como nós hoje podemos trazer isso para a nossa realidade. Lança o teu pão sobre as águas. Talvez você já tenha feito isso literalmente. Num lago ou numa praia, lançando um pedaço de pão ali para alguns peixes se alimentarem. Parece uma ação bem inocente, inofensiva. Você está ali com certo cuidado, querendo alimentar aqueles peixes que estão nas águas, né? Parece uma bela imagem de cuidado, de doação. Eu tenho visto isso, né? Lá em Maragogi, região turística, quando as pessoas vão para aquelas piscinas naturais, elas costumam fazer isso. Até já foi proibido, diz que não é salutar, mas alguns fazem isso. Jogam o pão na água para os peixes comerem, alimentar peixes. Mas não é isso que o texto está falando, não está falando exatamente disso. Porque ele diz que você vai reencontrar esse pão de novo. E se você lança um pão nas águas para alimentar animais, esse pão ele não vai retornar para você, de forma alguma. Mas mesmo que ele retorne, ele vai estar encharcado. E não vai ser tão agradável mais para se comer como ele era antes de ser jogado na água. Então, como entender isso aqui? O que é que ele está querendo nos ensinar? Lança o teu pão nas águas e depois de algum tempo você vai novamente encontrar este pão. Parece, irmãos, uma tolice, parece algo aqui sem nenhum sentido à primeira vista. Mas quando nós olhamos para o contexto dessa ordem, dessa advertência, nós começamos a entender o que o pregador quer colocar no nosso coração. Veja que o contexto aqui é de uma advertência para ficarmos alertas e de prontidão e para sermos diligentes em nossos trabalhos e prudentes quanto ao futuro. Perceba que o contexto vai falar um pouco sobre isso, né? Que nós devemos trabalhar, nós devemos ser diligentes no nosso trabalho, versículo 4, né? Não apenas ficar observando o vento, mas de fato colocar a mão na massa, né? Verso 6, semear pela manhã ou semear pela tarde, ou seja, ser diligente na nossa vocação, no trabalho que o Senhor ordenou a nós. Então é nesse contexto que vem essa ordenança: lança o teu pão sobre as águas.
E esse mesmo versículo, em conexão com o versículo 2, começa já a nos dar alguma luz para entender aqui. Porque ele diz: lança o teu pão sobre as águas, é a primeira frase do verso 11, do verso 1. E no verso 2 ele diz: reparte o teu com 7 e ainda com 8 o teu pão. É isso que ele está pensando aqui. Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então há um contexto de diligência no seu trabalho, de prudência quanto ao futuro e também de incerteza sobre alguma catástrofe ou algum desastre que pode sobrevir acima de nós, em cima de nós. Você pode pensar em guerras, você pode pensar em uma crise econômica, você pode pensar aqui numa epidemia ou numa própria pandemia, como nós passamos há poucos anos atrás, numa enchente, numa seca, ou seja, desastres naturais, situações que podem trazer aflição, sofrimento para a nossa vida e a vida de outras pessoas. E o pregador diz: olha, você quer estar preparado para um momento como esse, para uma adversidade que pode sobrevir? Então, lance o seu pão sobre as águas. Como entender? Que sentido isso faz, irmãos? Que possível proteção ou sustento nós estaríamos provendo para nós mesmos e nossas famílias, jogando pão sobre as águas? Ainda mais num contexto de uma crise, de uma dificuldade. O mais sensato seria estocar alimento, guardar comida para aquele momento de difícil, como José fez no Egito, sabendo que haveria de chegar 7 anos de escassez, e já tinha comida reservada para isso. Meus irmãos, a primeira coisa, ao olhar esse texto, é entender que toda ordenança e todo mandamento de Deus para nós é sempre um mandamento bom, justo e cheio de sabedoria. Primeira coisa que a gente tem que partir para esse texto é entendendo isso. O que Deus ordena nunca é insensato, nunca é prejudicial, é sempre benéfico, é sempre justo e é sempre bom para cada um de nós. Então, jogar o pão sobre as águas não é algo sem sentido, não é uma atitude tola, insensata, muito pelo contrário, irmãos, é uma atitude sábia, correta, proveitosa, que vai resultar em bênção, não somente para aqueles que podem participar deste pão, mas para nós mesmos. Afinal de contas, a promessa é: esse pão vai voltar para você. De alguma forma, esse pão vai voltar para você. Como entender o texto, irmãos? Irmãos, veja que a primeira coisa que esse texto está nos ensinando, a lição mais clara do texto, é que nós devemos praticar a virtude da generosidade. Sermos pessoas generosas, com a mão aberta para servir, ajudar e acudir aquele que precisa de ajuda. O pão é a figura, o pão na Bíblia é o pão literalmente, mas também é uma figura de todos aqueles recursos e bens que o Senhor, em sua providência, tem dispensado às nossas mãos. Afinal de contas, nós somos mordomos de Deus. O que Ele tem dado a nós é para ser utilizado para o nosso próprio bem, mas também para o bem do nosso próximo. Então, a ideia aqui é de ser uma pessoa de mão aberta. Na língua hebraica, esse é o sentido aqui. Quando você lança o pão, você abre a sua mão para jogar esse pão. E a gente usa essa expressão, né? Quando a gente vê uma pessoa que é generosa, que gosta de ajudar, é uma pessoa de mão aberta, também de carteira aberta, que tem disposição para usar os seus recursos a fim de ajudar outras pessoas. E veja, a ideia aqui é que nós devemos fazer isso não esporadicamente, não uma ou duas vezes perdidas, mas constantemente. Ou seja, sempre que houver oportunidade, sejamos generosos. É isso que Paulo diz, né? Tendo oportunidade, né? Tendo a condição, os recursos, alguém que precisa de ajuda, ele diz: faça o bem a todos.
especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, verso 10. Então, irmãos, a ideia aqui, quando ele fala não somente uma ou duas, mas 7 ou 8 vezes, é continuamente, constantemente, sempre que houver algum tipo de oportunidade. Então, é a primeira coisa que Salomão aqui, o pregador, ele quer aplicar e colocar no nosso coração. O lançar o pão sobre as águas traz a ideia de repartir com outros que estão em necessidade a partir de um coração doador, generoso da nossa parte. Mas tem uma outra coisa aqui. Veja que há ao lado da ordenança a promessa. Depois de algum tempo, você vai encontrar este pão novamente. A ideia é: seja generoso, reparta o seu pão e espere na providência e na bênção de Deus. Irmãos, aquele homem que nós lemos lá, o retrato do piedoso, do Salmo 112, quando você olha para o verso 5 e o verso 9, diz assim: ditoso homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Verso 9, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Aquele que é generoso, aquele que dá, aquele que ajuda o necessitado, ele recebe o favor e a bênção de Deus de volta na sua vida. Nós podemos, por exemplo, no contexto da igreja, no contexto da nossa mordomia cristã, entender o que significa isso. Por exemplo, nós como cristãos temos um chamado para ofertar com nossas ofertas e dízimos para manter a obra do Senhor. E uma destas obras é a diaconia da igreja. Então você contribui fielmente com seus recursos para manter a obra da igreja, mostrando generosidade, né, porque Deus ama quem dá com alegria, e também mostrando amor para o próximo, para os necessitados. E isso também pode se reverter em ajuda para você, na hora em que você estiver numa situação de aperto ou necessidade. Então é uma aplicação daquilo que o texto está dizendo aqui, que o que você investe, o que você dá, isso de um modo gracioso da parte de Deus, vai resultar em bênção para você mesmo. Uma outra maneira de entender o texto aqui, irmãos, além da questão da generosidade, é que esse texto também ele fala sobre um tipo de investimento, fazer um tipo de investimento. Perceba, lançar o pão sobre as águas, num contexto de adversidade, para você se preparar para um tempo difícil. Fazer algum tipo de investimento, pensando lá na frente. No Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, os comerciantes que geralmente estavam no contexto agrícola, eles não tinham os recursos tecnológicos que hoje nós temos, a internet, um celular, para assim fazer a venda dos seus produtos de uma forma mais facilitada e mais rápida. Eles não tinham nada disso. E muitas vezes, quando a colheita era feita, quando a safra, né, já estava ali garantida, toda a produção do campo estava ali reservada e pronta para o comércio, o agricultor, ele reunia todos os seus grãos, o fruto da sua terra, e ele procurava potenciais compradores para vender o seu produto. Ele vivia dessa maneira. E se, por exemplo, na própria região dele, os mercados locais não eram tão viáveis, talvez porque não estava dando muito lucro, e ele tinha muita coisa para vender, ou ele não era suficiente para toda a produção dele, então o que é que ele fazia? Ele contratava um negociador que iria levar o seu grão para outras regiões
para outros portos, sendo exportados para outras cidades ou países por meio de navios, naquela época. Então veja, ele tinha muita produção, então ele tinha que ensacar tudo aquilo, e aquilo era colocado no navio para ser levado e vendido em outras regiões. Agora imagine que se ele limitasse se ele garantisse apenas um navio para levar o seu recurso, contratasse apenas um navio, ele estava correndo risco. Imagine se tudo aquilo que ele quer vender lá fora fosse somente no navio. Poderia acontecer um naufrágio. Ele poderia perder tudo no mar, toda a produção dele, e ficar no prejuízo. Então, quando Salomão nos encoraja a lançar o nosso pão sobre as águas, ele encoraja a fazê-lo com sabedoria, enviando esse produto não apenas em um navio, mas em vários navios, se possível, para que isso retorne como lucro para ele, para que ele possa ter um leque maior de compradores e assim adquirir um bom retorno com os seus, com a venda da sua produção. Isso é uma maneira de entender o contexto da expressão. Uma outra maneira, irmãos, tem a ver com o contexto do plantio mesmo. No plantio em terras alagadas. Isso mesmo. Os agricultores, eles sabiam que havia um período no ano que os rios inundavam todo aquele campo ali onde era usado para plantação. E essa água muitas vezes cobria campos inteiros. E parecia desastroso, mas na realidade era parte de um sistema já agrícola e, claro, estabelecido por Deus na natureza. Muitos agricultores, eles saíam ali nos campos ainda encharcados, lançando a semente. E acreditando que quando a água baixasse, algumas daquelas sementes haveriam de vingar e produzir, e crescer e dar o fruto. Então também Salomão está pensando nisso aqui. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de alguns dias, você vai encontrá-lo novamente. Então essas duas imagens nos dá um entendimento do que este provérbio está ensinando. Lançar o pão sobre as águas agora não se torna tão incomum para nós, não se torna algo tão estranho para nós, quando entendemos as práticas comerciais e agrícolas daquela época. Navios carregados de grãos sobre as águas, sendo levados para o comércio em outras regiões, ou agricultores lançando a semente em campos encharcados, esperando com a secagem que aquelas sementes prevalecessem e dessem o fruto. Esse é o significado. Mas a questão é como aplicar isso na nossa vida hoje. Qual a lição que o Senhor, o Espírito Santo, quer colocar em nosso coração? Pode ser que a figura aqui incomum, do agricultor lançando semente num campo encharcado, ou de navios carregando a produção. Pode ser que isso não se encaixe na nossa realidade. Não temos nenhum fazendeiro aqui, nem ninguém que trabalha no campo, mas isso não quer dizer que o texto em si não tenha aplicações direcionadas para a nossa realidade. Já vimos que uma delas é a generosidade. É termos o prazer em doar e repartir o nosso pão com quantas pessoas pudermos, dentro das nossas condições. Mas há outras formas de aplicar esse texto à nossa vida. Lembre-se que eu falei da questão do investimento. Isso também é um aspecto que nós podemos entender
acerca desse texto. Quando o agricultor lançava a semente, ele estava fazendo um investimento. Da mesma forma, você pode pensar no seguinte: imagine que você tem um pedacinho de terra e ali você faz um pequeno açude, e naquele pequeno açude você começa a criar peixes. Você compra peixes pequenos e põe ali, e começa a alimentar aqueles peixes regularmente, para que eles fiquem bem cevados, e depois você vai lançar ali uma rede ou um anzol, para pegar um ou mais peixes, para alimentar a si mesmo e a sua família, ou até mesmo para fazer um comércio, vender, e até mesmo, se Deus lhe abençoa no seu negócio, você usar uma parte do seu empreendimento ali, uma parte do lucro do seu empreendimento, para talvez ajudar uma comunidade carente, com a doação de peixes para pessoas mais pobres. Então você faz um tipo de investimento, você lança o pão ali, você dá ração aos seus peixes, mas aqueles peixes depois retornam para você cevados, preparados, prontos para o comércio, para a alimentação e para a doação também. Ao lançar o pão sobre as águas, você está investindo no seu próprio sustento, presente e futuro, da sua família. Você está mostrando que não está querendo viver uma vida egoísta, regalada, apenas pensando em si, mas até abrindo mão e exercendo misericórdia, generosidade para pessoas necessitadas. Nós também podemos pensar aqui na aplicação desse texto, não somente na questão do comércio, do negócio, do empreendimento, mas também do investimento na nossa própria família, irmãos, na nossa própria casa, no nosso próprio lar, especificamente em relação aos nossos filhos, aqueles que ainda têm filhos pequenos ou ainda adolescentes. Nós lançamos o pão na boca dos nossos filhos. Nós saímos para trabalhar, e no suor do rosto, nós trazemos o pão para casa para alimentar os nossos pequeninos, porque é essencial para a subsistência deles, a existência física deles. E não apenas devemos pensar aqui no pão em forma de alimento, envolve o tempo que você investe na educação do seu filho, o dinheiro, o cuidado, o carinho, todo o apoio que você dispensa ao seu filho. Isso lá na frente, segundo a graça de Deus e a sua promessa, vai voltar para você em bênção, vai redundar em bênção na sua vida. Você vai colher os frutos do investimento que você fez no seu filho. De qual forma? Como nós cantamos há pouco, no Salmo 127, quando fala que a herança do Senhor são os filhos, e que fala que feliz o homem, a mulher, o casal que enche a aljava de filhos, porque estes vão trazer para você lá na frente proteção. A ideia é essa lá do Salmo 127. Então, aqueles a quem lançamos pão na boca e trabalhamos para cuidar deles, investimos nele em oração e debaixo da graça de Deus, mais adiante abençoarão a nossa vida, desde que sejam filhos tementes a Deus, que vão honrar, cuidar, proteger os seus pais quando estiverem idosos. Salmo 112 fala isso, né? Da bênção que será a geração do justo, a geração do justo. Irmãos, obedeçamos essa ordem de Deus, confiados nesta promessa: o pão que você lança às águas retornará para você de alguma maneira, debaixo da recompensa graciosa de Deus. Mas há uma outra forma de aplicar esse texto. Envolve a prudência em se separar, ou melhor, em se preparar para um período de dificuldade. Generosidade, investimento,
mas também prudência, precaução. Se você sabe que alguma coisa ruim está para acontecer, qual seria a sua primeira reação a isso? A sua primeira atitude? O que você haveria de fazer para se preparar para uma emergência? Talvez, aparentemente, o melhor conselho seria, imagine que vai chegar um período de seca, então vai faltar determinados alimentos. Então seria estocar alimentos, ou ter comida extra, né, na sua despensa, poupar dinheiro. Talvez uma crise econômica que se avizinha, você começa a poupar dinheiro, não gastar o seu dinheiro em qualquer coisa, mas apenas naquilo que é essencial e necessário para você e a sua família. Seria sábio. Mas Salomão diz, aliás, ordena: jogue o seu pão sobre as águas, num contexto de incerteza e de um mal que pode nos sobrevir. À primeira vista, a sua reação natural seria: jamais eu vou fazer uma coisa dessas. Esqueça, Salomão, essa ideia de lançar o pão nas águas. Muito pelo contrário, vou guardá-lo na despensa, para que na hora da crise não falte para mim e para minha família. É loucura o que você está ordenando. Mas Deus está dizendo: não é tolice, é sabedoria lançar o pão sobre as águas. Deixe o seu pão ir, reparta-o com outros, seja generoso também em tempos de adversidade, porque a minha graça, a minha bondade voltará para você, em forma de proteção, sustento, cuidado. Porque ele promete em outro local, se eu não me engano, é no Salmo 84, que o Senhor não nega nenhum bem aos que andam retamente. E a descendência do justo, ele promete, não vai mendigar o pão. Não é a humanidade, é a descendência do justo. Ele provê para nós. O ano novo está chegando, não sabemos se algum mal sobrevirá a esta terra, algum mal pequeno ou de grande escala, não sabemos. Mesmo que vivamos muitos anos, irmãos, o que é que ele diz aqui? Muitos dias serão de trevas. Verso 8. Mesmo que tenhamos muitos dias, uma boa parte deles serão dias de trevas, dias difíceis. Salmo 90, Moisés também tem esse entendimento. Nossa vida pode chegar a 70, 80 anos havendo vigor, e o melhor disso é canseira e enfado. Mas lembra daquilo que eu falei no início. Veja bem, andar ansioso pelo dia de amanhã, pelo comer, beber ou com que se vestir, desesperado, sem depender de Deus, viver a sua vida sem cumprir diligentemente a sua vocação, sem semear de dia e de noite, ou viver uma vida egoísta, mesquinha, adquirindo recursos e como aquele tolo lá que Jesus fala, colocando tudo no seu celeiro para o seu próprio bem-estar, esquecendo dos de outros. Viver dessa forma não trará nenhum tipo de benefício para nós mesmos e nem para outras pessoas, porque é uma vida vazia, fútil, inútil, como correr atrás do vento, ganhar o mundo e no final perder a sua alma, ser esquecido para sempre, não ser lembrado por Deus, porque Ele lembra daquele que é generoso, como nós lemos no Salmo 112, o que dá ao pobre e empresta, ele ficará lembrado para sempre. Salmo 112.
Então é vaidade essa vida, que desconsidera Deus e o próximo. Por outro lado, viver pela fé em Deus, porque é o que o texto nos chama aqui, viver pela fé, independente das circunstâncias, repartir com outros o que Deus tem dado a nós, ainda mais se Ele nos dá com abundância, fazer o bem a todos em todo o tempo. Eis o tipo de vida que faz sentido, eis o tipo de vida que tem propósito, eis o tipo de vida proveitosa que glorifica a Deus e abençoa o próximo. E Deus não se esquecerá de recompensar com misericórdia os que são misericordiosos. É a promessa que ele faz ali numa das bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, porque também alcançarão a misericórdia. Então não tenha receio de lançar o seu pão sobre as águas. Veja, Cristo promete algo parecido, se você mostra essa generosidade, esse investimento na sua família para o serviço do Senhor. O que é que Jesus fala? Lá em Marcos 10, 29 a 30, ele diz assim: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e no mundo vindouro a vida eterna. Veja, irmãos, a sabedoria de Cristo aqui, a promessa de Cristo aqui. Nós vamos ganhar muito mais do que aquilo que nós abrimos mão. É a promessa do Senhor. O problema é que aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer nesse texto vai de encontro à nossa natureza egoísta e avarenta. Normalmente nós temos a tendência de cuidar de nós mesmos, de cuidar dos nossos, de trabalhar apenas para o nosso bem-estar. Usamos o nosso dinheiro apenas para o nosso bem, comemos o nosso pão apenas com os nossos, mas o texto está dizendo: lance o seu pão, abra mão, seja generoso, porque isso vai voltar para você de alguma maneira. Não uma vez, não duas vezes, mas constantemente, confiados no que Deus promete. Eu estou dizendo, Deus está dizendo, né? Você vai reencontrar esse pão novamente, de alguma forma. A generosidade que você expressa desperta a generosidade de Deus para com você. Aqui e mais ainda na eternidade. E mais ainda na eternidade. Por fim, irmãos, existe ainda mais um ensino desse provérbio que não devemos perder de vista e que também tem a ver com o próprio Cristo aqui. Veja, o texto aqui ele traz uma ordenança. O verbo lançar está aqui no modo imperativo, indicando uma ordem. Lança, joga o teu pão sobre as águas. Ou seja, não retenha para si mesmo, mas também para outros. Abra mão para outros, aquilo que Deus te dá. A ideia aqui do lançar é enviar para fora.
enviar para fora, para outras pessoas. Poderia ser uma outra forma de traduzir o texto. Envia para fora o teu pão. Irmãos, aquilo que Deus ordena à igreja aqui é exatamente o que ele fez. Você já pensou nisso? Deus fez o que ele está ordenando a gente fazer: lançar o pão sobre as águas. Lembra do povo de Deus no deserto? O Senhor lançou o pão do céu, o maná, codornizes, para alimentar o seu povo, para cuidar do seu povo. Ele não deixou a própria sorte, mas ele cuidou do seu povo. Ainda que eles mostrassem ingratidão, descontentamento, o Senhor cuidou do seu povo. Ele lançou o pão do céu sobre o seu povo. E isso aponta para quem? Para Cristo, que é chamado na Escritura de quê? Pão da vida. E ele faz esse contraste lá em João 6, olha, os seus pais comeram maná no deserto e pereceram, mas aquele que comer do pão que meu Pai enviar, viverá para sempre. E o pão vivo que desceu do céu é o próprio Cristo. Deus o lançou neste mundo. Deus enviou o pão da vida, irmãos, o seu próprio Filho, para trazer redenção, para resolver o nosso problema maior, nosso pecado, e nos reconciliar com Deus. É o pão vivo que desceu do céu, Cristo, lançado por Deus do céu para esta terra, para nos trazer vida, para nos alimentar para a vida eterna. Então, aquilo que Deus tinha de mais precioso, seu Filho amado, em quem ele se deleitava por toda a eternidade, em quem ele tinha prazer na sua existência trinitária nos céus, ele o deu, ele o lançou para fora dos céus, graciosamente, por nós, por amor, com generosidade, investindo no futuro glorioso da redenção da igreja. Irmãos, Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, voluntariamente se entregou a si mesmo, e foi ao Calvário resoluto, morrer pelos nossos pecados, resgatar-nos da maldição do inferno, reconciliar-nos com Deus o Pai, e nos fazer participantes de todas as dádivas da redenção. E ele foi recompensado, ele ressuscitou dos mortos, ele assentou-se à direita de Deus Pai, e ganhou de Deus o Pai um povo redimido para si, o fruto do seu penoso trabalho, nós, pecadores redimidos e lavados no seu sangue, a sua noiva amada, querida, preciosa por ele, e amada por ele. É o grande presente de Deus. Por isso que lá em Hebreus você lê, né, que nós devemos correr a corrida da fé olhando para Cristo, olhando para o seu desprendimento, a sua alegria, né, por aquilo que ele buscava. Ele se dispôs a sofrer em troca da alegria que estava proposta. Que alegria era essa? Resgatar um povo para si. Então o pão da vida foi dado a nós e para o nosso favor. E agora, isso traz alguma aplicação para nós. O que temos que fazer com este pão da vida, Cristo mesmo, que foi dado a nós pelo Pai? Claro, primeiramente você tem que se alimentar pessoalmente do pão vivo que desceu do céu. Ou seja, crer em Cristo para a vida eterna, continuar perseverando em sua fé, como nós lembramos cada vez que celebramos a Santa Ceia do Senhor. Comer o pão vivo que desceu do céu, continuar firme e perseverante na sua fé, sendo alimentado por Cristo para a vida eterna. Mas não só isso. É dever nosso, irmãos,
enviar este pão para fora, lançá-lo sobre as águas deste mundo. O que é que temos diante de nós, fora dessas quatro paredes? Um mar de gente que não conhece Cristo, que não tem ainda comunhão e redenção mediante o pão vivo que desceu do céu. Pessoas que não ainda creem em Cristo, estão mortas em seus delitos e pecados. E somente o pão que veio do céu, enviado por Deus, lançado nas águas deste mundo, é a solução, é a saída para aqueles que estão morrendo em seus delitos e pecados. E esse pão da vida foi dado a nós, a igreja, para comungarmos com ele, mas também para compartilharmos com outros, repartirmos com outros o Evangelho de Cristo. É claro, isso envolve levar a palavra aos ímpios. É claro, isso envolve, de repente, você contribuir para a obra missionária da igreja. Quando você contribui para o seminário, quando você contribui com algum missionário que está servindo em algum campo, de um certo modo você está trabalhando para isso, levando a palavra, o pão da vida, ao mundo ímpio. Mas eu acredito, irmãos, que isso também envolve começar na nossa própria casa, compartilhando o Evangelho com os nossos pequeninos, com os nossos filhos, desde a sua infância. Como eu disse há pouco, investir espiritualmente na vida dos nossos filhos, para que amanhã isso se volte para nós em bênção e alegria, não somente de ver o seu filho ou a sua filha prosperando materialmente, tendo um bom emprego, um bom casamento, isso é dádiva de Deus também, mas muito mais do que isso, ver os nossos filhos por quem derramamos lágrimas, em quem investimos dia e noite em oração e cuidado, e com o Evangelho de Cristo, vê-los redimidos, resgatados e obedientes e tementes a Deus. Não existe alegria maior, riqueza maior do que isso. Evangelizar começa na nossa própria casa. Evangelizar é repartir o pão da vida com outros. Lembrei aqui da frase que o presbítero Marcel me falou sobre evangelização, ele ouviu uma definição. Evangelizar é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Imagine, alguém que está faminto, ele sabe onde há pão e ele diz a outro que está faminto: eu sei onde tem, vamos lá. O pão da vida está aqui, na igreja. Ele é proclamado por nós e através de nós, mediante a pregação viva do púlpito, mediante o viver cotidiano digno do Evangelho de cada crente. Compartilhemos, irmãos, com outros o pão da vida que foi dado a nós por graça. Uma boa resolução para nós, para 2025. Refletir como eu lidei com os meus recursos, com os dons que Deus me deu nesse ano que está se findando. Será que eu também aproveitei para repartir com outros o Evangelho de Cristo? Ou será que eu retive os dons de Deus apenas para mim mesmo e para os que estão mais íntimos a mim? Será que eu mantive o meu pão apenas escondido na minha despensa para os meus próprios? Ou será que eu agi com generosidade em favor de outros? Irmãos, se você deseja ser um crente feliz e abençoado,
por Deus, cuja vida não seja uma vida de vaidade, uma vida fútil, sem sentido, nesta curta passagem nossa pela terra. Se você deseja uma vida próspera, abençoada por Deus para você e a sua família, não somente aqui, mas ainda na eternidade, eis a ordenança do Senhor. Eis o conselho do sábio pregador para nós: lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de alguns dias, ele vai retornar para você. Independente do que nos sobrevenha. O texto fala, né? Não sabemos o mal que sobrevirá, mas sabemos que vivendo o Evangelho, mostrando generosidade, investindo no reino de Deus, nós podemos descansar na promessa do Senhor, que o pão que lançamos retornará em bênção para nós. Não só abençoará outros que vão participar deste pão, mas retornará em bênção para nós. Que seja assim na sua vida, na minha vida, não somente hoje, durante todo o ano que vem pela frente e até o último dia da nossa existência. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, eu estava procurando um hino para